Descobrindo o novo nascimento em Cristo. 5 ideias essenciais. Em meio ao turbilhão da existência moderna, onde o eco incessante de notificações, a urgência implacável de prazos e a incessante busca por validação nas redes sociais ditam o ritmo frenético de cada dia, há um anseio silencioso, quase imperceptível, que pulsa no fundo da alma humana. É uma sede por algo mais profundo do que a próxima meta alcançada, mais duradouro do que a efêmera satisfação de uma compra ou de um elogio virtual. É a sensação inquietante de que, apesar de toda a conectividade digital que nos cerca, estamos, paradoxalmente, irremediavelmente sós, navegando em um vasto mar de superficialidade que ameaça afogar nossa verdadeira essência, nossa identidade mais autêntica. Nosso espírito, sedento por significado e propósito, procura desesperadamente uma fonte de água viva em um deserto árido de promessas vazias, uma âncora firme em um oceano tempestuoso de incertezas e ansiedades. A vida, com suas alegrias passageiras e suas dores pungentes, com seus altos e baixos imprevisíveis, nos confronta repetidamente com a necessidade premente de uma transformação radical, de um novo começo que não seja apenas uma superficial mudança de hábito ou uma mera alteração de comportamento, mas uma completa e profunda reestruturação do próprio ser. É neste ponto de vulnerabilidade existencial e anseio profundo que a antiga, mas sempre nova e relevante, promessa do renascimento em Cristo se apresenta não apenas como uma opção religiosa, mas como a resposta definitiva para a inquietação mais profunda de nosso tempo, para a busca incessante por sentido em um mundo que muitas vezes parece desprovido dele. A jornada para a compreensão plena do novo nascimento não é, de forma alguma, um caminho pavimentado por certezas absolutas ou por respostas prontas, mas sim uma trilha sinuosa e muitas vezes desafiadora que se revela gradualmente à medida que ousamos dar os primeiros passos e continuamos a caminhar. A primeira ideia essencial que se desdobra diante de nós, com uma clareza que ilumina o espírito, é a da rendição incondicional. Trata-se de um ato de profunda humildade e coragem, o ato de desarmar-se completamente, de largar as pesadas armaduras construídas meticulosamente com o cimento do orgulho humano, da autossuficiência e do controle. É um momento crucial em que a mente analítica, que se esforça incansavelmente para decifrar o universo e a própria existência com suas próprias lógicas limitadas e imperfeitas, finalmente silencia, dando espaço para algo maior. A alma, exausta de carregar o peso esmagador da autossuficiência e da tentativa de controlar cada aspecto da vida, se entrega por completo à graça divina que não se pode conquistar por méritos próprios, mas que só pode ser recebida livremente, como um dom precioso. Este ato de rendição não deve ser interpretado, de forma alguma, como um sinal de fraqueza ou de desistência. Pelo contrário, é o ápice da verdadeira força humana. A coragem inabalável de admitir que a vida, em sua plenitude mais autêntica e significativa, só pode ser vivida quando não somos nós, com nossas limitações e imperfeições, a comandar o leme. É um mergulho corajoso no desconhecido, confiando plenamente que aquele que nos chama para este mergulho já conhece as águas mais profundas e turbulentas, e que ele nos guiará em segurança. A rendição é, portanto, o portal sagrado através do qual a vida abundante de Cristo pode, enfim, fluir livremente em nós, transformando-nos de dentro para fora. É a libertação do fardo de ter que ser perfeito, de ter que ter todas as respostas, e a aceitação da dependência de um amor maior que nos sustenta. Aprofundando-nos ainda mais nesta jornada de descoberta, a segunda ideia surge como um farol brilhante em meio à névoa densa da incompreensão, a identificação com o sacrifício. A cruz, que para muitos ao longo da história e ainda hoje é vista como um mero símbolo de dor, de sofrimento e de aparente fracasso, para o novo nascido em Cristo é, na verdade, o palco glorioso de uma vitória definitiva e eterna. Não se trata de uma mera aceitação intelectual dos fatos históricos da crucificação, como se fosse apenas mais um evento do passado, mas de uma profunda e visceral identificação emocional e espiritual com o que ali ocorreu. É o reconhecimento sincero e doloroso de que a nossa velha natureza, com suas fraquezas inerentes, seus egoísmos arraigados, suas tendências pecaminosas e suas limitações humanas, foi, de fato, crucificada junto com ele. Ao contemplar com reverência e gratidão o sacrifício supremo de Cristo, o eu egoísta, que antes dominava nossas ações e pensamentos,
começa a se desintegrar, e a semente preciosa de uma nova vida, uma vida com propósito e significado divinos, começa a germinar e a crescer dentro de nós. A morte de Cristo na cruz se torna, espiritualmente, a nossa própria morte para o pecado e para o mundo, e sua gloriosa ressurreição, a nossa ressurreição para uma nova vida em abundância. A identidade anterior, marcada profundamente pelo pecado, pela culpa e pela dolorosa distância de Deus, é substituída por uma nova identidade, forjada e moldada no amor sacrificial e incondicional de Cristo. É um processo complexo e muitas vezes doloroso de luto pelo que fomos e de celebração jubilosa pelo que nos tornamos, uma nova criatura, transformada pela graça. Essa identificação nos liberta do peso do passado e nos impulsiona para um futuro de esperança e renovação. A terceira ideia, tão vital e essencial quanto as anteriores para a compreensão do novo nascimento, é a da transformação interior. O novo nascimento não é, de forma alguma, uma capa externa que vestimos para parecer mais religiosos ou aceitáveis. É, sim, uma mudança profunda e genuína que ocorre no centro mais íntimo do nosso ser, na nossa essência. É a ação poderosa e sobrenatural do Espírito Santo de Deus, que não se limita a nos limpar superficialmente por fora, mas que opera uma obra profunda e contínua de purificação e renovação em nosso interior, alcançando as profundezas da nossa alma. A mente, que antes era obscurecida por pensamentos de ansiedade constante, de preocupação excessiva, de cobiça insaciável e de negativismo, é agora progressivamente renovada para pensar os pensamentos de Cristo, para ter a sua perspectiva e a sua sabedoria. O coração, que antes era endurecido pela mágoa, pelo ressentimento, pela indiferença e pela falta de perdão, é agora amolecido pela compaixão genuína, pelo amor incondicional e pela misericórdia. A vontade, que antes era inclinada para a rebelião, para o egoísmo e para a satisfação própria, é agora realinhada para buscar e cumprir a vontade de Deus, que é boa, perfeita e agradável. Este processo de transformação não é instantâneo nem mágico, como um passe de mágica que resolve todos os problemas. É, na verdade, um trabalho contínuo, uma jornada de santificação que dura a vida inteira, um passo de cada vez. A cada dia, pequenas escamas caem de nossos olhos espirituais, e a luz resplandecente da verdade divina penetra mais profundamente em nosso interior, revelando a beleza indizível da imagem de Cristo que está sendo pacientemente restaurada em nós. Essa transformação nos capacita a viver uma vida que agrada a Deus e que impacta positivamente o mundo ao nosso redor. Chegamos agora à quarta ideia, a união com a comunidade. O novo nascimento, embora seja uma experiência profundamente pessoal e íntima entre o indivíduo e Deus, não é, de forma alguma, uma jornada solitária ou isolada. Pelo contrário, é o ingresso em uma nova e vibrante família espiritual, o corpo de Cristo, composto por todos aqueles que experimentaram essa mesma transformação. A vida cristã autêntica floresce e se fortalece na comunhão genuína com outros crentes, onde compartilhamos abertamente as alegrias e as dores, as dúvidas e as certezas, as lutas e as vitórias. É nesse espaço sagrado de vulnerabilidade, de aceitação mútua e de amor incondicional que o amor de Deus se torna visível, palpável e tangível em nossas vidas. Nossas feridas emocionais e espirituais são curadas, e nossos dons e talentos são nutridos e desenvolvidos no calor da fraternidade e do companheirismo. A solidão avassaladora da vida moderna, que afeta tantos corações, é confrontada e vencida pela alegria profunda de pertencer, de ser parte integrante de algo muito maior do que nós mesmos, de uma família espiritual que nos acolhe e nos ama incondicionalmente. A comunidade de fé se torna, assim, um reflexo imperfeito, mas real, do céu na terra, um lugar onde o novo nascimento é testemunhado e celebrado com gratidão, e onde o amor incondicional de Deus é praticado ativamente através do serviço mútuo, do perdão e da aceitação. É um lugar de crescimento, de encorajamento e de apoio, onde podemos ser quem realmente somos, sem máscaras ou pretensões. Por fim, a quinta ideia, a missão e propósito. O novo nascimento não é o ponto final de uma jornada, um destino onde podemos simplesmente descansar e desfrutar. É, na verdade, o ponto de partida para uma vida plena de propósito e significado.
A vida abundante que nos foi dada por Cristo não é para ser guardada egoisticamente para nós mesmos, mas para ser derramada generosamente em serviço ao próximo e para a glória de Deus. Nossas mãos, que antes estavam ocupadas em construir impérios pessoais, em acumular riquezas e em buscar a própria satisfação, são agora estendidas para servir aos necessitados, para levantar os caídos e para abençoar a vida de outros. Nossas vozes, que antes eram usadas para reclamar, para julgar e para criticar, são agora elevadas em louvor a Deus e em proclamação da sua verdade e do seu amor. A transformação interior que experimentamos nos impulsiona a ser agentes ativos de mudança positiva no mundo, a refletir a luz de Cristo em cada interação, em cada gesto de bondade, em cada palavra de encorajamento. A vida, que antes poderia parecer um labirinto sem sentido ou uma corrida sem fim, ganha uma nova direção, um propósito transcendente que vai muito além das nossas próprias necessidades e ambições egoístas. Tornamo-nos co-criadores com Deus, colaborando ativamente em sua obra contínua de restauração, de redenção e de reconciliação em um mundo ferido, encontrando a verdadeira felicidade e realização não na acumulação de bens, mas na doação de nós mesmos. É a descoberta de que a vida mais plena é aquela vivida para algo maior do que nós mesmos, uma vida que ecoa a eternidade. Ao refletir profundamente sobre estas 5 ideias essenciais, a rendição incondicional, a identificação com o sacrifício, a transformação interior, a união com a comunidade e a missão e propósito, percebemos, com clareza cristalina, que o novo nascimento não é um evento isolado e estático, mas uma jornada contínua e dinâmica de crescimento espiritual, de rendição diária, de identificação cada vez mais profunda com Cristo, de transformação constante, de comunhão vital com outros crentes e de serviço abnegado. É o convite amoroso para uma vida que transcende as limitações da nossa própria força, da nossa própria sabedoria e da nossa própria capacidade, e que encontra sua plenitude e seu verdadeiro significado em Cristo. É a resposta definitiva para o anseio mais profundo da alma humana, o bálsamo curador para as feridas abertas do coração moderno, tão marcado pela ansiedade e pela desilusão. É o início de uma história de amor incondicional, escrita pelo próprio Deus, em cada um de nós, uma história que se desenrola dia após dia, revelando a sua glória e o seu propósito para as nossas vidas. Se a inquietação do seu coração ressoou com estas palavras, se a sua alma anseia por algo mais profundo e verdadeiro, convido-o a dar o próximo passo decisivo nesta jornada de fé. Permita que a semente preciosa do novo nascimento comece a brotar e a florescer em você, transformando cada aspecto da sua existência. Dedique um tempo valioso para refletir sobre o seu próprio caminho espiritual e como estas ideias essenciais podem se aplicar de forma prática e significativa à sua vida. Se este texto te tocou de alguma forma, se trouxe clareza ou esperança ao seu coração, considere se inscrever em nosso canal para receber mais reflexões profundas e inspiradoras como esta. E, por favor, compartilhe-o generosamente com alguém que também busca um novo começo, uma nova direção, uma nova vida em Cristo. Juntos, podemos descobrir e experimentar a beleza indizível e o poder transformador de uma vida renovada e cheia de propósito em Cristo.